Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje nós vamos estar fazendo o Darkhold de WandaVision. Essa é a versão que a Wanda usa, por isso que é um pouco mais avermelhado. E ficou muito bacana esse projeto. Bora lá? Bom, vamos começar separando os moldes. Esse deu 4 folhas e é bem simples. Bom, vamos começar com o molde 1. Ele tem essas partes que são letras e é bem simples. É basicamente colar A com A, B com B, C com C, D com D e E com E. Deu 5 partes. E para colar, cola quente. Como é EVA com EVA, pode usar cola quente sem preocupação. E vai ficar assim, com todas as 5 partes coladas. Bem simples, bem fácil. Bora pro próximo. Bom, o molde 2, ele é separado em 3 partes. 2.1, 2.0 e 2.2. Ele, na parte do 2.1, ele tem que ser um pouco mais alto. Então quando você for colar, você cola ele deixando um espacinho para ficar uma moldura na parte de fora. Ficando assim, com esse leve relevo dos dois lados. Tá vendo? Bem simples. A moldura ela salta para fora, então tem que prestar muita atenção nessa parte de colar. Bom, agora a gente vai pegar as tiras de 1 cm por 19 e vamos colar do lado de fora dessa moldura. São 8 tiras, então você vai colar 4 e depois as outras 4 por cima e tirar os excessos. Com tudo colado, agora nós vamos vir com papel higiênico e uma misturinha de água e cola branca de 1 para 1 e um pouquinho de tinta preta para já ajudar a gente a dar um fundo já para a peça. E é bem simples, passa a cola e coloca o papel por cima. Você dá algumas batidinhas, principalmente nas quinas, para poder pegar bem o formato da capa e não ficar cobrindo e tal. No meu Instagram eu fiz um vídeo mais explicadinho nessa parte. Se quiser dar uma corrida lá, @jmiguelf, que é a conta oficial aqui do canal. E tem um videozinho bem rapidinho explicando mais certinho como que faz. Bom, agora a gente vai para o molde do bode. A gente vai pegar uma massinha de EVA com massa de biscuit e misturar uma parte de cada. E vamos colocar um acetato por cima do molde e vamos fazer a modelagem desse bode em cima do acetato, que ele quando seca a gente consegue tirar. E é bem simples, faz uma cobrinha, modela os chifres e vem com uma espátulazinha ou com um lápis que seja, para poder ir acertando. Agora a gente vai pegar uma bolinha de massa e vamos fazer a modelagem da cabeça, que também é bem simples, só ir seguindo o molde que você já consegue fazer. Afina um pouquinho a parte onde que ficaria o queixo e aumenta um pouquinho onde ficaria a testa. Faz 2 bolinhas com a ponta do lápis na parte da borracha para poder fazer a marcação dos olhos e acerta com os dedos. Depois, com a ponta do lápis, a parte do grafite, a gente vem meio que juntando e transformando numa coisa só, a cabeça e os chifres. E não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo, isso ajuda pra caramba. Comenta aqui embaixo ideias e sugestões para os próximos vídeos, peças que vocês querem estar vendo aqui.
E compartilha também, isso ajuda demais o crescimento do canal. Uma dica importante é deixar úmida a ponta da sua estaca, da sua espátula e do seu lápis, que isso ajuda para ele não grudar na massa. Bom, agora eu peguei um papelão e colei as duas partes da capa. Passei cola quente e ele já aderiu. Eu vim com as tiras de 1,5 cm e vim colando para dar um acabamento. Depois eu peguei as tiras de 0,5 cm por 25 e colei por cima delas exatamente no meio. Nessa hora você presta um pouco de atenção na hora de colar, porque essa lateral maior ela passa por cima das duas outras tiras, fazendo meio que uma trama nas quinas. Depois que estava tudo colado, eu fiz o mesmo esquema da parte de fora nessa parte de dentro, com a mistura de cola branca, água e vim passando o papel higiênico para dar textura também na parte interna. Agora eu comecei a colar os detalhes da capa. Comecei colando a tira do meio, de 12 cm por 2, e tirei o excesso. Agora eu vim com os círculos cortados ao meio, posicionei eles exatamente no meio da capa e colei. Depois que eu colei os círculos, eu coloquei a cabeça do bode por cima e medi aonde eu precisava cortar para poder colar o bode e ter uma maior aderência da peça na capa. E é bem simples, mede, vê certinho onde que vai ficar, marca e vem com o estilete tirando esse excesso. Ficando mais ou menos assim. Agora eu peguei alguns retalhos de EVA com algumas tiras que eu já tinha aqui, medi para ver se servia certinho e cortei. Essas tiras podem ser bem aleatórios tamanhos e tal, mas são mais ou menos 1 cm de espessura. Peguei uma imagem de referência para ver como que era a colocação dessas tiras e vim posicionando. É importante prestar bastante atenção nessa hora, porque essa parte de baixo, as tiras passam por baixo da moldura. Já a parte da lateral, elas passam por cima. Então presta bastante atenção na hora de fazer essa colagem. Para colar, passei cola instantânea na onde iria ficar a tira e vim com a tampa de uma caneta me auxiliando, para eu poder pegar exatamente o vinco das dobrinhas. Colei uma ponta, colei a outra e vim passando na onde que tinha vinco, vim encostando com a tampa da caneta. Com tudo colado, eu vim e colei os bodes por cima. Depois que eu colei tudo, os bodes e tal, eu fiz o mesmo esquema da cola com água e papel, para poder dar mais uma textura por cima disso tudo. Nessa hora, você tem que ir com muita calma e com bastante paciência, para não perder a textura das tiras. Então vai dando batidinhas de leve que você consegue. Bom,
Agora eu fiz a colagem dos moldes 3 e 4. Eu não tô colando aí, eu tô colando um pedaço de EVA, mas deu errado. E foi aí que eu fiz os moldes 3 e 4. Mas é basicamente o mesmo esquema. Você vai colar uma tirinha de EVA, o molde 3, uma tirinha de EVA e o molde 4. E depois vai vir com o mesmo acabamento de cola branca, água e papel higiênico, para também ter textura nas laterais. Agora eu peguei um retângulozinho de 4 por 2 centímetros, passei cola e colei pedacinhos de fio que são de um fone de ouvido antigo que eu tinha aqui queimado, para poder fazer esse relevozinho em formato de losango. Bom, eu acabei perdendo essa pecinha, então vai ficar um pouquinho diferente daqui a pouco, mas é a mesmo esquema. Eu acabei fazendo esse losango na parte final já. Bom, gente, uma dica que eu dou para vocês é, para poder usar esse Darkhold, você pode usar ele como um fichário e não precisar fazer as folhas. E aí, ao invés de você colar as folhas de papelão, você pode colar um arame de abre e fecha de fichário mesmo e usar ele como fichário. Para poder fazer as fotos desse, eu peguei pedaços de papelão, fiz o acabamento com fita crepe e passei tinta preta fosca. Intercalei ele com EVA para poder dar um volume e poder fazer as fotos, mas vou acabar usando ele como um fichário mesmo. Mas se você quiser, você pode fazer esse mesmo esquema das folhas, intercala entre EVA e papelão, que vai dar um efeito muito bacana. Mas não pode esquecer de dar o acabamento nas laterais. Agora a gente vai vir com meia pérola e vamos colar em cima das tiras de meio centímetro. Nessa ponta onde tem o encontro, a gente vai colar exatamente no meio das duas tiras e as outras duas nas outras duas pontas. Cola instantânea e é bem simples. Com elas coladas, a gente vai pegar uma tira bem fina mesmo de EVA e vamos dar um acabamento nas 4 pérolas. Passa a cola instantânea, vem com a pontinha do lápis acertando e espalhando certinho e você cola a tira por cima, dando esse acabamento na lateral da meia pérola. Essa parte pode ser um pouquinho complicadinha, mas ela não é tão difícil de se fazer. É só ir com calma, com paciência, que você consegue fazer ela certinho. Bom, depois que tá colado, a gente vem e tira o excesso com a tesoura e com a ponta do lápis a gente vai empurrando para baixo, para também dar acabamento. Bom, agora eu vim com um retalho de EVA, é literalmente um retalho. Ele não tem uma medida certa porque vai depender do EVA e de como você está fazendo aí. Mas enfim, basicamente você medir essa lateral que tem entre o detalhe que tem o losango e a outra beirada da moldura. Esse tamanho você vai pegar, vai cortar e vai aquecer o EVA. Com ele aquecido, você vai fazer uma dobrinha nele, exatamente desse jeito, passa a cola instantânea nas duas pontas e colar, tanto em cima quanto embaixo, mas é só nessa lateral que tem esse enfeite, que tem o losangozinho desenhado.
ficando assim, tanto em cima quanto embaixo. Agora eu peguei um outro retalhozinho de EVA de 2 centímetros de tamanho, por mais ou menos 8, e vim colando. Essa tira ela passa por cima dos dois bodes e ela começa e termina na onde começa e termina o círculo. Então é bem simplesinho. Viu onde o círculo começou? Cola ali uma ponta. Viu onde terminou? Cola a outra passando por cima dos dois bodes. Agora para a pintura eu comecei passando uma base de preto fosco em todo o livro e vim com o vermelho fogo com um pincel só sujo, não pode ter muito excesso, e vim passando com ele de leve por cima para poder ressaltar esse relevo das texturas e também já dando a cor dele. Nessa hora tem não é uma divergência, mas tipo mais uma personalização. Que o que acontece? O Darkhold ele fica da cor dos poderes do personagem que estiver usando. Como eu estou fazendo ele da Wanda, então eu estou usando a cor vermelha. Mas ele pode variar dependendo do personagem que está usando, como por exemplo o Doutor Destino. Quando o Doutor Destino está usando o Darkhold, ele fica esverdeado. Então eu não sei como que a Marvel vai estar fazendo isso na parte do CM, mas na HQ o Darkhold fica com a cor do personagem. Provavelmente nos filmes eles também vão fazer isso, já que tem uma cena onde a Wanda está usando esse Darkhold e ele está bem avermelhado. Então provavelmente eles também vão estar fazendo isso nos filmes. E bom, leveza, para poder pintar é exatamente isso, a mão tem que estar bem leve. Faço umas 2 demãos de vermelho, que já deve dar um resultado bem bacana. Bom, agora que a parte vermelha já está levemente seca, eu vim com o branco metálico misturado com bem pouquinho de vermelho, para poder ficar um vermelho metálico um pouco mais claro. Para quê? Para poder dar esse efeito metálico que o livro tem. Independente da cor que ele tem esse efeito metálico. E agora você tem que vir com mais leveza ainda na mão, porque senão ele vai ficar muito metálico e vai acabar perdendo um pouco desse efeito vermelho, meio fogo, meio que a gente já fez. Então fica com mais leveza ainda na mão e vem fazendo. Eu gosto de colocar as 2 cores no meu godê para poder estar fazendo essa mescla. Preciso de mais vermelho? Um pouco mais de vermelho. Preciso de mais branco? Um pouco mais de branco. E o pincel ainda mais limpo. É literalmente só sujar ele com esse metálico. E tá vendo esse efeito que dá? Dá pra você fazer esse efeito também para tá dando iluminação nas suas peças. Mas aí vai estar dependendo do que você quer e tal. Mas você consegue fazer iluminação de luz e sombra somente com essa técnica. E você faz exatamente isso por todo o livro, tanto dentro quanto fora. E basicamente é isso. Finalizando a pintura, ele já vai estar pronto. E como comentei, essa é a parte só da capa. Das páginas, o que eu fiz? Eu peguei um pedaço de papelão do tamanho de 15,5 por 21 centímetros. Fiz o acabamento com fita crepe nas 4 bordas e pintei de preto fosco. E intercalei entre papelão e EVA, só para poder fazer essas fotos. E ficou assim o nosso Darkhold versão Wanda. Ele ficou muito bonito, ficou muito bacana. Pessoalmente você olha e fala, meu Deus, que coisa mais linda, modéstia à parte. E é isso. Dá pra você também colocar um LEDzinho por dentro da cor do seu personagem e vai ficar muito bonito, vai ficar com efeito de iluminação muito da hora. E foi isso, galera, muito obrigado por assistir e até quinta-feira. Falou!